Estamos no ar com mais um Doutor Podcast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que vocês vão adorar o assunto. Ela é médica, neuropediatra, especialista em autismo e saúde da criança. Mental da criança e do Mental da adolescente. criança e do adolescente. Aí, gente, olha, é a doutora Larissa. Seja Olá, bem-vinda, tudo bem? doutora. Tudo bem? Prazer estar aqui hoje, Camila. É tão bom a gente poder ter a oportunidade de divulgar, né, os conhecimentos e ajudar as pessoas que têm, às vezes, tantas dúvidas, né? Verdade. E eu me coloco muito à disposição. Estou muito feliz de estar aqui com você no seu programa. Ai, que bom. E nós, como mães, né, Isso. a gente sabe que a gente precisa dessas informações, Uhum. né? Que conhecimento abre portas, Abre né? Abre portas, né? E portas, muda, né? Transforma, tem o poder muda. transformador, né? De mudar as vidas, potencializar o desenvolvimento. Então, nós mães, né? Eu me incluo também, porque eu estou junto com vocês, a jornada da maternidade. É de suma importância a gente ter esses conhecimentos, né? Verdade. E hoje, Larissa, você trazendo esse conhecimento pra gente, né, é muito importante, porque eu vejo que muitas mães, pais, né, estão passando por isso com seus filhos, né, na sua vida, Uhum, porque a gente tem observado muito hoje um uhum, aumento, né, de diagnósticos de autismo em uhum. crianças, né? Por Sim. que isso tem acontecido hoje? Uhum. Então, realmente, Camila, está tendo mesmo mais diagnósticos. Na verdade, tem alguns fatores eu vou pontuar para você. Uhum, Então, até 2013, o transtorno espectro autista, a gente diagnosticava aqueles casos assim mais severos, como se fosse autismo nível 3 de esporte, mais profundo, né? uhum, E aqueles casos leves que hoje a gente diagnostica, não eram diagnosticados, eles não tinham critério de DMS-5 para serem incluídos. Então, uhum. alguns transtornos, como síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, não eram considerados dentro do espectro autista. Ah, Então, sim. ampliou, Uhum, né? Então, na verdade, a gente está vivendo uma outra realidade hoje, né? Eu já sou neuropediatra há 20 anos e antes de 2013, realmente os diagnósticos eram mais desafiadores. Hoje a uhum. gente diagnosticava aquela criança que realmente tinha uma limitação muito grande e naqueles casos leves que a gente ficava na dúvida, a orientação era o que? Ah, não, a gente pode avaliar com 6 anos, a gente tem que esperar. Isso mudou e foi Uhum. um grande avanço essa mudança. Por que desse avanço da gente poder diagnosticar precocemente? E tudo está sendo hoje caminhando para esse sentido. No Uhum. diagnóstico precoce, intervenção precoce. Né? Esse foi um dos fatores. Uhum. Outros fatores, a idade dos pais, né? Paterna e materna avançada. A gente Uhum. sabe que a população hoje está tendo os filhos mais velhos, né? A gente Verdade. comparar os nossos pais, né? A idade que eles tiveram, que nós tiverem hoje, com a idade que a gente está tendo nossos filhos. Então a Uhum. gente sabe que tem essa relação, sim. Né? Relação com a idade dos Dos pais. pais, sim. O uso de medicamentos também, né? Também anda Álcool, influenciando. droga, ácido valproico na gestação, alguns antidepressivos. Hoje a saúde mental, né, tá muito em foco, né? Uhum. Mulheres depressivas, né? Até que ponto está sendo usado mais antidepressivo durante a gravidez? Até que ponto o estágio depressivo dessa mãe na gravidez aumentaria o nível de cortisol que poderia alterar a formação do cérebro do bebê? Então são vários, né, hipóteses, estudos, né, que a gente sabe que assim, a gente tem o fator epigenética, né, o Uhum. fator genética mais o ambiente que colabora para o aparecimento, né, da doença. Das doenças geralmente epigenética. Entendi. Nossa, então, realmente, é isso que eu ia te falar. Tem muita coisa envolvida, né? É genética, é o ambiente, né? Crianças que nascem prematuras, né? Que a gente hoje, as crianças, devido, graças a Deus, os recursos de UTI, os recursos que a gente tem, as crianças prematuras têm uma sobrevida maior. Então, a prematuridade, a anóxia perinatal, alguma infecção, né? Também na gravidez, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, essas infecções durante a gravidez também podem alterar também a morfogênese, né? A formação desse cérebro. Nossa, também influencia, Aham, né? infecções também. E Larissa, como é que os diagnósticos, né, mais precisos hoje estão ajudando as famílias? Então, você falou um assunto muito importante. Quando a gente tem, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria, cérebro é tempo. Então, na Uhum. verdade, se a gente tem um atraso, né, doutor, meu filho está apresentando certos atrasos, comportamento repetitivo, atraso de fala, de comunicação, dificuldade na socialização, nós temos que intervir.
né? Iniciar o Sim. processo de intervenção. Então, quanto mais cedo, melhor. Gente, com um ano, até antes disso, a gente já começa a notar. Já E consegue. eu vou te falar alguns sinais em bebês. Então, é aquele bebê que às vezes não sustenta o contato visual, que não acompanha os pais com o olhar, né? Porque o bebê geralmente ele tá atento, né? Ele vai Sim, presta caminhando atenção e em tudo, tudo. né? Aquele bebê irritado ao colo, que é muito irritado ao colo. Aquele bebê que a gente fala, faz trocas, a gente tenta conversar com ele e ele não tenta vocalizar, né? Que é como se fosse uma resposta, né? Sim. Aquele bebê depois que tá chegando perto de um ano que não dá tchau, né? Então são alguns padrões que a gente já começa a observar. Ah, um bebê que teve atraso motor, teve uma dificuldade enorme para sentar, né? Ou que tem uma apatia, a gente observa. Então a gente já começa sutilmente entender essa criança já no primeiro ano de vida, a gente já pode ficar atento. Como que é a atenção dessa criança? Ela tem um olhar vago, ela não foca no olho, no rosto de pessoas, no nosso olhar, né? Ela não corresponde quando a gente chama, ela olha ou não. Ela não, já não está olhando quando a gente chama. Porque geralmente o bebê de 7, 8 meses, a gente chama, ele já está olhando, já está atento, já está ligado. Sim. Né? Então são sutis, mas que a gente já pode começar a observar. Lógico que durante o primeiro para o segundo ano de vida, vai aumentando, né, o repertório, Sim. né? Então, as crianças já vai começando com 1 ano e meio a 2, com padrão de comportamento repetitivo, aquela criança que gosta de enfileirar, ou que brinca girando rodinha, ela prefere, ela tem aquele comportamento bem restrito, ela não vê o todo, né? Fica mais restrito. Então, a gente já vai começando a observar. E depois, a parte da comunicação. Essa criança, ela tem um atraso na fala, mas não é só um atraso na fala. Porque a gente não se comunica só falando, né? Aliás, a gente se comunica muito mais até do que da fala, né? Verbalmente, apontando, imitando, sorrindo. Como que tá essa criança na parte da comunicação dela? Ela aponta, ela imita, ela tá olhando nos olhos, né? Como é que é? Então, às vezes, ela não tá falando ainda, mas ela tá se comunicando, tá dando outra forma de comunicação. Isso também a gente tem que perceber, né? E essa socialização dela tá ficando prejudicada, a interação dela, então vai surgindo alguns sinais que a gente tem que notar. Você vai falar assim, quais são os sinais mais notados que nós relatados. Muito assim, quando a gente chama a criança, ela não está atendendo, então a criança, aí já, os pais geralmente 2 anos, né? Chama, não atende, os padrões restritos de comportamento, né? Às vezes é uma criança agitada, né? E os atrasos de linguagem, né? De comunicação, que eu falo, né? Esses são os mais notados, ainda são os mais notados. E o contato visual. Então, assim, havendo esses Qualquer sinais, né? sinal, eu falo assim, gente, não precisamos ter todos os critérios para fechar transtorno espectro autista. Não precisamos. Né? Que, na verdade, dificuldade de socializar, de interagir, né? A dificuldade na comunicação, padrão de comportamento repetitivo, e interesse restritos. Não precisa ter todos. Mas se você está vendo que seu filho, seu bebê, está com dificuldade na habilidade de socializar já, ou está tendo padrão de comportamento repetitivo, já é necessário procurar uma ajuda, é necessário procurar, sim, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, e fazer uma avaliação. A gente sabe, Camila, que desde 2017 teve uma lei, outubro de 2017, a Lei 13.438, na qual obrigatória a aplicação de escala formal dentro daquela cadernetazinha da criança de vacina, tem essa escala de desenvolvimento chamado MCHAT, onde há avaliação também de habilidades sociais da criança, de interação. Então, o próprio pediatra pode anotar, né? E ver se tem uma dificuldade na comunicação, na socialização, como que tá a fala, como tá o padrão. Evolução, Exatamente. Né? E aí, vendo que tá tendo algum risco, encaminhar para o especialista, né? Pra gente fazer esse acompanhamento e já começar a estimulação. Porque achar que é cedo, não, né? por quê? Que eu não... Aí você já chegou a falar exatamente onde eu queria chegar. Quanto mais precoce a intervenção, melhores os resultados. E a gente pode até evitar que apareçam outros sinais e sintomas posteriormente, devido à neuroplasticidade. É nessa primeira infância onde o cérebro mais desenvolve. E aí a gente acaba aproveitando as janelas de oportunidade, porque são inúmeras conexões, inúmeros neurônios, né? Muitas conexões. Então, devido à neuroplasticidade, à mielinização desse cérebro, com novas intervenções, com essas orientações, intervenções, terapias,
é capaz de modular, né, muito melhor. Então, essa criança tem a possibilidade de, lá na frente, é o que eu falo, que a gente faz aqui hoje, na primeira infância, a gente colhe posteriormente, né? Então, vai evitar outros sinais e sintomas, porque, às vezes, é o que eu falo com os pais, às vezes até os pais se identificam, doutora, eu era assim quando era criança, Sim, eu verdade. tive essa dificuldade de socialização, foi difícil depois no relacionamento ou no meu emprego, né? Então, a gente sabe que se talvez, né, lá atrás não era diagnosticado, mas se crianças como essa tivessem a oportunidade de ter intervenção, seria uma adolescência com certeza mais suave, com mais interação, com mais aceitação, com mais acolhimento Sim, e também a vida adulta. Né? verdade. Então a gente sabe que o autismo não é limitante, né? Não tem limitação. Você vê, lógico, depende do nível, sim, depende de comorbidades, sim, mas você vê pessoas inteligentíssimas, as pessoas Sim. muito bem posicionadas, que têm um hiperfoco, né? Estão muito bem na sociedade, casadas. Então, assim, gente, eu sempre falo, sempre a gente tem que olhar com um lado altruísta, né? Verdade, com certeza. Larissa, e quando você, assim, com um aninho, você já consegue realmente assim, bater o martelo e falar, tem um espectro? Eu não. Um ano bateu o martelo. Em alguns casos, Camila, a gente percebe já em um ano alguns sinais. Se na primeira consulta é realmente o espectro autista ou um atraso de desenvolvimento, aí a gente fica. Mas, de qualquer forma, vai fazer intervenção. Chegou com um ano, tá tendo alguns traços, eu já começo a intervir. Entendi. Certo? Aí vai ser avaliado outra vez. Não, doutor, aqui, ó. Realmente estamos no espectro. Então, assim, geralmente, lógico, com 2 anos é mais fácil, né? Se você Sim. parar para pensar, a gente ainda é mais fácil porque a criança já via a parte da habilidade da comunicação, se a fala já desenvolveu, Sim. né? Se já apareceu questões sensoriais também, que é o que eu falo do barulho, né? Incomoda. O cheiro, né? Sim. Então, a gente sempre... a gente pode ir observando outras questões também. Mas, geralmente, um ano a gente já consegue ver alguns sinais de alerta. Entendi. Tá? E eu acho que é interessante também falar que, assim, a medicina, a ciência está sempre em busca. Então, em busca de quê? De marcadores que, de repente, já determine o transtorno espectro autista. Isso aí é uma que a gente fica na expectativa, porque quanto mais cedo, igual eu tô falando, com um ano a gente... Até um bebê de 6 meses, é um ano, a família já fica atenta. Eu já recebi e recebo, gente, crianças, bebês de 1 ano, sim, no consultório. E já começamos a intervenção precoce. Eu vejo que o resultado é muito bom. Que legal. E é comum, sim, Camila. A própria mãe, às vezes, já observa. Não, doutora, eu já venho aqui, tô apresentando isso, vamos intervir. E, assim, é bom a gente já ter esse olhar, né? Por isso que quanto mais divulgado, mais falado o tema, é melhor. Com certeza, né? Compartilhar essas informações, Ações né? vai ajudar muito. Sim. Camila, eu acho que seria interessante também posicionar aqui sobre comorbidades. Então, assim, o transtorno espectro autista, gente, geralmente vem acompanhado de comorbidades. É mesmo? Então, a gente sabe, por exemplo, TDAH, que é 50%, 60% pode ter hiperatividade com déficit de atenção. E muitas vezes, às vezes, Camila, chega no consultório com a mãe achando que é um TDAH. Que A não criança é o autismo, maior, né? criança maior, vamos dizer, 7, 8, 10, 12 anos. E aí, finalmente, que na consulta a gente avalia, né, como que essa fala é contextualizada, não é, como é a socialização, como é a reciprocidade social dessa criança. Sim. Aí, não, calma aí. Não é só o isso, TDAH, às vezes, né? é a comorbidade. Tem algo primário que é o autismo, que pode ser autismo nível 1, que é na criança maior, né? Sim. Então, é interessante a gente saber que vem a comorbidade, que aí vai justificar o quadro. Entendeu? Entendi. Então, assim, o TDAH pode vir acompanhado, a deficiência intelectual, em 30% a 40% dos casos, epilepsia, em 30% dos Também, casos, nossa. também, transtorno ansioso, depressão, até 70%. Então, eu fico Bem assim, grande. eu gosto de falar de comorbidades, porque às vezes é o que eu recebo hoje, e eu, às vezes, a mãe, a família, a doutora tá tão ansioso, tá com quadro de depressão, você vai investigar ali por trás, calma aí, O que tem tá um acontecendo, autismo. né? Tem um autismo. Que, na verdade, quando a criança já está na parte da adolescência, ela tem que socializar mais por ela. Quando ela é pequenininha, geralmente tem a mamãe, tem o papai, né? Sim. Que tá ali brincando, tem a tia da escola e depois. Então, às vezes, quando mais aparece. E também, a gente sabe que o cérebro da menina, o diagnóstico é mais difícil por ser um cérebro mais sociável. Então, às vezes, também esse diagnóstico é um pouco mais tardio. O da menina... Geralmente pode ser, lógico, tem meninas que a gente vê, logo já diagnosticado, sim, na primeira infância, mas tem casos que o diagnóstico é um pouco mais tardio. Olha. Devido a esse cérebro de socialização. Aí, tem alguns fatores que são importantes no prognóstico. O que eu vejo? Eu vejo a parte cognitiva, fator importante no prognóstico, e a habilidade da comunicação. São 2 fatores, acho muito importantes.
Tanto para essa menino criança... e menina. Exato, menino ou menino. Como essa criança com autismo ela se comunica Aham. e como que é a parte da socialização dela, Uhum. né? E a parte cognitiva. Porque a comunicação vai ajudar na socialização e a parte cognitiva. Como é o cognitivo? Que cada um de nós, acho que Deus fez tudo tão certinho que nós somos todos diferentes. Sim. Tanto fisicamente, tanto no nosso aspecto cognitivo, né? Das Uhum. nossas potencialidades, das nossas características funcionais, as nossas funções executivas, cada um é diferente, né? E tanto da própria personalidade. Então, é tudo, né? A gente... E também o transtorno espectro autista, sim, cada criança é única e diferente. Porque Sim. geralmente está no consultório, doutora, mas é engraçado, o coleguinha dele é autista e faz isso, meu filho não faz. E aí, Aham. né, geralmente a gente vê essas questões. Sim. Então, gente, é um espectro. O espectro já fala, é amplo, né? E, na Uhum. verdade, Camila, o espectro pode estar dissolvido na sociedade, né? Uhum. Não é porque a Sim. pessoa, às vezes, tem questão sensorial, barulho não incomoda, ou tá com gastura, que ela tá dentro do espectro autista, Uhum. né? Mas tem que ver a socialização. Então, assim, às vezes algumas pessoas têm padrão de comportamento mais repetitivo, mas nem Sim. por conta disso, isso isolado vai ser o autismo. Então, a gente tem que entender, né? Será que é um toque que a pessoa tem? Então, o espectro pode estar espalhado. Sim. Então, às vezes, é interessante falar isso, porque tem que estar dentro de um critério para se fechar o autismo. Certo? Só que Entendi. é o que eu tô falando com você, quando criança, quando começa a manifestar, a gente já intervém, Uhum. tá? Porque a Entendi. gente tem maior chance de sucesso. Ô, Larissa, e quando você fala assim, né, a gente já começa a identificar, intervém. É porque o que que a gente vê muito, Uhum. né, lá fora, assim, é muito medicação, né? A criança tem que ficar ali praticamente à base de medicação. É necessário? Até quando isso é necessário? E ótima pergunta, Camila. Nem toda criança autista é necessário medicar, gente. Pode ser que em algum momento haja necessidade, mas Uhum, o tratamento não é uma cura para o autismo medicamentosa. Ah, tá uhum, tendo estudos, até de repente estão estudando minicérebros, de repente a gente sabe que são vários genes envolvidos, né, na questão do sim. autismo, né, de centenas a milhares. Então, na verdade, quem sabe no futuro a gente não vai ter até uma terapia gênica e tudo, mas medicação vai ser para as comorbidades e tratar os sintomas que tiverem naquele momento prejudicando a vida da criança. Uhum, Exemplo, a criança é autista e tem uma rigidez comportamental, um transtorno opositor muito grande, né? É aham, uma irritabilidade, né? Então, aí, nesse caso, necessita. Então, tudo vai depender. Tá passando um processo de ansiedade, o quadro de depressão. Então, em algum momento, pode ser que seja necessário. Mas não são todas crianças que vão precisar. uhum, Sabemos também que o autismo nível 3 de suporte, o grau, né, o nível mais profundo que a gente fala, que precisa de mais demanda, né, mais ajuda, né, geralmente eles são não verbais, que não se comunicam, precisa de mais suporte. Às vezes essas crianças, por ter até dificuldade na comunicação, de se expressar, elas se expressam às vezes mais pelo comportamento, por uma sim. agitação. Aí, de repente, precisa de medicação Para para ajudar, ajudar né? nessa regulação, né? Uhum, Mas, Camila, o que é mais importante é a gente sentar, entender essa criança, tanto o profissional que vai acompanhá-la, uhum. e tanto a família, tanto a escola. Quando a gente Em senta, conjunto, olha a né? criança, entende ela, Uhum, e isso aí muda. sim. Porque a família, tantas crianças, às vezes, que chegam no meu consultório e chegam até passando estresse tóxicos, as famílias não entendendo o porquê daquela rigidez, não entendendo o porquê aquele padrão de comportamento repetitivo, não entendendo e, às vezes, corrigindo, às vezes até de uma forma Uhum, inadequada, por não entender. sim. Então, assim, eu vejo quanto que você saber o que seu filho tem de fato e entender é transformador, Uhum, com não é certeza. verdade? Porque como que essa criança está se comunicando? Né, o que que essa criança está entendendo? Eu já tive vários pacientes assim, Uhum, de não haver uma compreensão. Porque, na verdade, o cérebro do autista, ele trabalha de uma forma diferente, como fosse o cérebro hiperexcitado. Né? O porquê que isso acontece? A gente sabe que a gente tem o fenômeno de poda neural. O aham, bebê nasce com muitos neurônios, inúmeras conexões sinápticas. E aí, conforme ele vai crescendo até 1 ano e meio, aquelas conexões
né, que são mais utilizadas, elas vão ficando e as outras automaticamente vão sendo desligadas. Até um fenômeno, né, de depuração, né, de ficar o realmente que vale a pena. E na criança com transtorno espectro autista, há uma dificuldade, né, uma ineficiência, vamos dizer, desses desligamentos do que não se precisa. Então, como se o cérebro ficasse hiperexcitado. Você entende? Entendi. Então, assim, essa também é uma das, né, das fisiopatologias, das teorias mais bem relatadas, Aham, né? entendi. Mas a medicação, ela não é isolada. Ela tem que ser feita em conjunto. Em conjunto. Isso que eu ia te perguntar. Assim, como é que você desenvolve um plano, né, de tratamento para essa Aham. criança, mas de uma forma mais abrangente, né? Porque não é só remédio, Não, né? não, a gente tem que ver. Alimentação, né? Também é Uhum. importante essa parte. Se a criança tem alguma alergia alimentar, como que está sendo, ou essa está muito restrita, porque alguns têm padrões muito restritos de alimentação, Sim. né? E adaptações à rotina. Como é que está sendo essa rotina dessa criança? Como está sendo as atividades extracurriculares? Está sendo feitas terapias? Está conseguindo fazer um psicólogo comportamental? De acordo com a necessidade de cada criança, é montado um plano. Aham. Então, assim, tem criança que eu preciso desenvolver mais a fala. Tem criança que eu primeiro preciso desenvolver mais o comportamento dela, o contato visual para eu chegar até a fala. Tem criança que eu tenho que começar pela terapia ocupacional, porque as questões sensoriais são tão importantes que elas sentem. O barulho incomoda, a mãozinha não pode colocar na areia, não pode botar o pezinho na areia, que Sim. atrapalha a interação e atrapalha o comportamento. Sim. Então, às vezes, a gente vai ver o que está mais predominante, às vezes, para a terapia ser mais assim, eficaz inicialmente naquilo, para eu conseguir fazer as outras. Né? Entendi. E Larissa, você me contando isso tudo, assim, tem muita relação com a aceitação dos pais também, né? Sim. Quando chega no consultório. Muito. Eu costumo falar, é como se ele chegasse como se fosse uma sentença, né? Cheguei, meu filho, né? É tudo, né? Na verdade, o filho é tudo que a gente tem, né? O bem mais precioso, né? Que nosso poder, a nossa continuidade, é a parte nossa. E você imagina, leva uma criança e, gente, às vezes os pais nem sabem, né? Então, às vezes, chega uma voz no consultório pensando assim, não, o autista é aquele lá atrás, né? Tem uma Sim. ideia, de repente, daquele autista nível 3, Sim. né? Que vem acompanhado, às vezes, de uma deficiência intelectual, que não interage, que ele não é não verbal. Então, às vezes, as pessoas vêm com muito receio. Receio assim, gente, como vai ser minha vida? Como que daqui... Né? Então, realmente tem uma apreensão. Mas o que eu como mãe, como profissional já há 20 anos, eu acho que essa abordagem tem que ser feita o mais leve possível. Sim. Leve e que haja uma compreensão e acolhimento dessas mães, dessas famílias, não é verdade? Porque o suporte parental, que é familiar, tem que ser muito importante. Sim, com certeza. Né? Porque quem está ali no dia a dia, né? Como que vai ser a rotina, levando para terapia, né? Estimulando em casa, a questão das telas, que a gente sabe que prejudicam muito. Então, retirar as telas dessa criança, o que eu vou colocar, qual vai ser a rotina, atividade extra, colocar no teatro, colocar numa música, né? No esporte que ele goste. Sim. Então, assim, isso a gente sabe que vai demandar dessa muita parceria com os pais. Né? Então, realmente, os pais depois, né, que eles realmente veem assim, não, gente, tá dando certo, tá melhorando, eu comecei a fazer o esquema e é muito gratificante. Não só para a família, para a criança em especial, né, que a gente vê, mas gratificante para o profissional. E você sente, assim, que os pais chegam no consultório com medo de você dar aquele diagnóstico, né, específico? Sinto, mas eu me coloco no lugar deles, né? Eu acho que é a melhor forma de a gente lidar com as pessoas quando a gente se coloca no lugar delas. Sim, com certeza. Então, se fosse comigo, como que seria a melhor forma dessa abordagem? Né? Então, essa abordagem... Como receber, como né, receber, essa notícia. né? Como que seria a melhor abordagem? Eu acho que o primeiro fator é a gente fazer e que os pais entendam que precisam de melhorar. Que antes de um diagnóstico, não é rótulo, é que eu preciso fazer que a criança alcance. Né? Então, na verdade, que há várias crianças com transtornos de sucesso e vão ter cada vez mais. Sim. Por quê? Por conta do diagnóstico precoce. Então, já existiu. Trabalhar já antes, existiu, né? Você vê nas mídias sociais sempre relatos de pessoas, até advogados, juízes, médicos, engenheiros, que hoje, depois de 30 e poucos anos, 40 anos, fui diagnosticada com transtorno espectro autista. Pessoas de sucesso. Então, você vê
E isso vai caminhar para cada vez, né, que haja mais isso, porque a gente está intervindo mais precocemente. Sim. Então, então a gente tem que ver que tudo que esses pais vão estar trabalhando, fazendo, vai ser de suma importância. Quando eles entendem que Verdade. eles têm, que assim, realmente vai tendo resposta ao tratamento, que tudo que está sendo feito, eles, parece assim, Camila, já incorporam com uma coisa tão assim, Natural para natural. eles, né? Tenho, mas a gente está conseguindo lidar. E é Uhum. natural, assim, que eu acho interessante que eles vão numa consulta, vão em outra, depois eles já voltam. Doutora, já comprei o símbolozinho, já fiz a carteirinha. Eles já chegam assim, bem assim, acolhidos, bem Uhum. aceitos, né? Às vezes Uhum. até eles falam, tira um peso de mim, doutora, porque tantas vezes meu filho, às vezes, tinha uma questão de rigidez mental do comportamento, aquelas birras muito grandes, aquele comportamento inadequado, que não era justificado e às vezes achava que era o que não estava sendo bem educado. Sim, verdade. Então, às vezes, você para pensar, é uma conexão maior, né? Uhum. É Sim. um outro posicionamento. Sim. Larissa, e quais são assim as orientações também para as escolas, né? Porque hoje desde cedo as crianças vão para creche, né, para Sim. maternidade lá da escolinha, e como os professores podem lidar também com essas crianças atípicas. Então, as escolas hoje geralmente estão apoiando muito a gente. Elas mesmas já estão começando a identificar, falar com sutileza para os pais, procura um neurologista. É, porque Então, tem as um próprias jeitinho, escolas né, já de estão falar. observando. Uhum. Isso é maravilhoso. Está tendo já essa compreensão. E a escola pode acolher junto com a família. Além, a gente sabe que está na lei um auxiliar de apoio, né, Uhum. para essas crianças na sala de aula, com aquelas crianças que precisam, né, que têm dificuldade mais de comunicação, né, Sim. de interagir. Então, realmente, já tem essa possibilidade, já tem um professor de apoio na sala de aula. Então, o que as escolas têm que fazer? As escolas têm que entender a criança. Quando a gente dá o laudo bem descritivo, que quando cada criança tem, ela vai Uhum. entender, olha, o barulho vai incomodar, calma, ele vai ter que precisar de um escape de lá fora, às vezes no recreio dar uma volta para esse autorregular. Às Aham. vezes a tarefa tem que ser mais por partes, que na verdade nós temos o plano de ensino individualizado que é feito por parte para cada criança. Também isso é o PEI, que as escolas, né, tem pedagoga que também dá essa orientação. Uhum. Então tudo isso ajuda, né, Camila? Sim, com E certeza. sempre dá esse feedback para a família e para o médico. Então é uma tríade, né? Uhum. É família, escola, né? Sim. Profissionais da saúde, médico, as terapias, é todo mundo em conjunto. Sim, não, com certeza. Larissa, hoje tem assim alguma estimativa, né, alguma Uhum. pesquisa que aponte a quantidade de casos, Crianças né, autistas. diagnosticados? Então, de acordo com o Centro de Doenças, né, de Controle de Doenças, o CDC americano, é 1 para cada 36 crianças. Então, numa sala de aula, que tenha 36, uma criança irá estar dentro do espectro. Uhum. Então, também, esse diagnóstico precoce, a tendência, isso vai, com certeza, esse de 1 para 36 vai acabar diminuindo, ao meu ver, meu Você acha que posicionamento. vai diminuir? Vai, até porque as pessoas estão se habilitando também mais a fazer diagnósticos, né? Uhum. E no Brasil, segundo o IBGE, nós temos 2 milhões de autistas. É bastante, 2 né? milhões já é bastante. Mas se a gente levar em conta esse CDC de 1 para cada 36 e transformar na proporção, Uhum. teríamos 6 milhões. 3 vezes mais, né? É 3 vezes mais, né? E, na verdade, as políticas estão sendo adotadas, né? A Uhum. gente eh, tem a PAI, a mais, né? Geralmente, vamos ver o que vai se caminhando. Uhum. Em outros países existe a possibilidade de escolas já para autista, onde faz as reabilitações lá mesmo, que é uma coisa super interessante, ao meu ver, né? Porque Uhum. gente que mora em cidade, leva terapia, leva para escola, né? Então, se tivesse que pudesse, poderia ajudar. E sobre filhos, né? Porque geralmente nas consultas os pais, doutora, é o meu primeiro filho, qual é a chance do meu segundo filho ter autista? É uma preocupação, né? É 20% a chance do segundo. 15 a 20%. 20%, 20%.
Não é também, né, tão alto, né? E Uhum. gêmeos, lógico que é maior, né? Uhum. Se for gêmeos fraternos, então. Mas só para levando em consideração Uhum. isso daí. Outra coisa importante é síndromes genéticas, às vezes, relacionadas ao autismo. Como sabemos que nas Uhum. síndromes tem alteração da mitocôndria, né? Mitocôndria que leva energia, né? Pode ter alteração também, e energia relacionada ao cérebro também, então pode ter relação com alguma síndrome genética, síndrome de Williams, síndrome de X frágil. Então, já chegou para mim também, já atendi alguns pacientes com transtorno espectro autista, na verdade, é alguma síndrome. É Uma mesmo. síndrome genética, pode ter Uhum. esclerose tuberosa, que tem epilepsia de difícil controle. Então, assim, é bom a gente abrir o quadro, que às Uhum. vezes o autismo é secundário, Ah, tá. Não é o entendeu? primário Não é o ali. primário, é o É secundário, mesmo. né? Então, às vezes, Uhum. a criança que teve uma paralisia cerebral, teve anóxia perinatal grave, ou teve uma infecção congênita, por toxoplasmose, ou rubéola na Uhum. gravidez, ela pode ter um autismo secundário, aquele quadro, aquele insulto que ela teve. Então, é importante falar, né? Porque, Sim. às vezes, eu já tive vários pacientes também que vieram com autismo secundário, a gente viu, vai investigar, temos Uhum. outro fator aí, Olha, interessante. né? Interessante, Bem né? interessante. Larissa, agora me conta uma coisa, que eu Ah. fiquei curiosa, que você falando, né, de várias patologias aí me veio aqui na cabeça. Me conta, por que que você escolheu Hum. neuropediatria? Olha, essa pergunta acho que eu nem esperava, mas vamos lá. No meio do No caminho, meio do né, te caminho, assim, peguei. né? Então, eu, desde 5, 6 anos, eu queria ser médica, Uhum. né? Eu brincava de boneca, eu morava no interior, e o meu padrinho é médico, me dava as amoscinhas grátis e vazias, né? E eu brincava de boneca com a minha irmã, e eu falava que queria ser médica. Minha mãe falou, então você estuda bastante, graças, e assim, né? Sempre seguir esse ritmo de muito Uhum. estudo. Bem, fui fazer medicina, depois fiz pediatria, e aí na pediatria, algo me intrigava, que era neurologia. Eu Uhum. começava, durante a residência, a ter, assim, como se fosse um fascínio, né? Quando você vê aqueles casos difíceis da neurologia e ver quando a gente tem o suporte, os recursos, né? A Uhum. gente conseguia o diagnóstico e conseguia melhorar aquela criança. Então, isso que me motivava. Ah. Porque por conta dos desafios e vendo que tinha melhora. Então, Uhum. às vezes eram crianças que poderiam ter epilepsias e que a gente controlava e ela ficava estável, ficava bem com o suporte, ou um Guillain-Barré, que a criança saía daquele quadro e ela tinha a vida, né, quadros assim que a gente fica numa expectativa, né, será que Uhum. vai voltar a andar e tudo, e a gente via, né, então assim, aquilo nossa, me instigava a curiosidade. Uhum. E me deixava. Então, eu comecei a me dedicar durante a residência de pediatria, mas onde tinha casos neurológicos, eu me dedicava mais. Eu falei assim: não, eu vou fazer neurologia, porque é o que mais me chama, assim, né? Mais me intrigava por estudar. E eu Uhum. via também, assim, aquela questão de ser médico e ver realmente. Né, Ajudando ali, ajudando a né? melhor, apesar de você pegar um caso clínico difícil, Uhum. e que o estudo, todo o recurso poderia ajudar aquela criança. Então, isso que foi que mais me motivou a ter feito, né? Assim, foi curioso, igual eu te falei, eu vim do interior, fiz residência de pediatria no hospital infantil, e na época da residência, a colega minha falou assim: fui levar uma criança na Fiocruz, lá no Instituto Fernandes Figueira, e tem vaga para neuropediatra. Então, eu vou fazer uma vaga e eu consegui essa vaga. Então, eu falo assim, estava no caminho Sim. mesmo ter conseguido fazer. E aí voltei para o estado, tendo trabalhado, né, muito tempo a parte hospitalar, Hospital Infantil de Vitória, Hospital Infantil de Vila Velha, UTI, emergências. E só que depois a maternidade, Uhum. mesmo fazendo consultório, eu via que algo mais me intrigava e por isso que eu estudei mais, me especializei em transtorno espectro autista. Uhum. E a maior intriga que eu ficava é quando às vezes chegava famílias com criança que tinha atraso de fala, mas aquela criança se comunicava razoavelmente bem, não era, mas tinha dificuldade de socializar e a gente não preenchia os critérios, porque eu te falei, houve a mudança do DSM-5, na Aham. qual a gente mudou e pôde diagnosticar. Uhum. E a gente tinha que falar para as famílias esperar. Você lembra? Pensa, você Hum. trazer um bebê com atraso com 2, 3 anos, pedir para esperar os 6 anos para a gente poder dar um diagnóstico. Era muito tempo, né? Muito tempo. Então, isso daí também me motivou a estudar, fui fazer a especialização de autismo no Children Behavior Institute of Miami. E aí,
que foi, assim, muito bom, me deu muita experiência, me deu muito Uhum. know-how para ter uma perspicácia melhor para fazer esse diagnóstico. Nossa, como muito É, muito, bacana. né, de lidar também, não é só Sim. isso, de dicas, de orientações para a família, porque a consulta não é somente, que eu falo sempre, não é somente olhar a criança, Uhum. né, interagir, faz parte do processo da consulta, mas assim, olhar para a família, ter um olhar diferenciado para a família. Sim. Então, isso daí eu acho que realmente eu vejo isso o grande diferencial e hoje o que eu assim, que tem algo dentro de mim que fala que eu preciso cada vez mais ajudar essa questão de mãe, de família, Uhum. que eu vejo que que faz toda a diferença na vida das crianças. Sim, Porque com quando certeza. as famílias estão alinhadas, as famílias entendem, olham para dentro de si, porque muitas vezes, Camila, a gente que é mãe, a gente tem que olhar também pra gente. Quando a Sim. gente entra no avião, a máscara, né? Na verdade, coloca a máscara de segurança primeiro em quem? Nos pais, né? Nos Primeiro pais, em na você gente, mesmo. depois no outro. Aham, depois na Então, criança. eu sempre reforço isso para as mães. Sim. Quanto é importante elas estarem bem, um tempo para elas, A se não é verdade? A cuidarem, se né? Para elas cuidarem. estarem bem para cuidar da Exatamente, criança, né? porque elas esboçarem isso, né? Uhum. Até pela comunicação não verbal, né? Rindo, brincando com o filho, que faz parte demais brincar com seu filho. Ter um Uhum. tempo de qualidade para o seu filho é uma das orientações fundamentais que eu dou. Você tem um tempo de qualidade para o seu filho? Você Sim. tem um tempo para sentar com ele, larga tudo, celular, televisão, trabalho, tudo. Senta para brincar, pega o jogo que ele quer brincar, ou um momento de oração juntos, né? Então, a Uhum. sessão pipoca, vamos ver um filme juntos. Pega um álbum do dia que ele nasceu, vamos mostrar. Olha só, olha como ele é importante. Você tem Uhum. esse momento? Então, gente, isso é fundamental. Verdade. Né? E muitas vezes a gente passa tão batido, tão no automático na vida, né? Trabalha tanto, Trabalhar né? é tanto no automático que a gente esquece dessas coisas simples, porém Uhum. fundamentais. Né? De acordo com o Salmo 127, os filhos são como flechas da mão do guerreiro, não é verdade? Então, na verdade, assim como flecha, a gente fica com a flecha para o momento certo, para a gente lançar. Né? Uhum. Assim como nós ficamos com nossos filhos. Né? A gente cuida, a gente deixa ele perto da gente, né? Para depois a gente desenvolve eles, a gente potencializa eles por um momento certo, eles irem para o alvo certo. É verdade. Então, assim, esse salmo me inspirou, me inspira muito, né? Porque, na Uhum. verdade, é isso que nós fazemos com nossos filhos, não é verdade? E, na Verdade. verdade, quando a gente passa, tanto na maternidade atípica ou típica, entender cada criança, né? Compreender, porque na gestação, a gente às vezes idealiza. Sim. Ah, meu filho vai ser assim, vai ser. Né? A gente. Não é? Você foi. Sempre. Como é que é, Camila? Sim. A Eu gente vou. já fica Não, sonhando, né? sonhando com o filho, né? Como é que vai ser? O olhinho vai ser que cor? E o cabelo? Será que vai vir? Né? A gente É. já fica idealizando. Então, eu paro para pensar. Que a gente, o nosso filho, pode ser muito mais, na verdade, do que a gente idealizou. É. Desde que a gente entenda, né? E compreenda ele, que a gente vai poder o quê? E potencialize. Uhum. Que ele vai ser o máximo dele. E uma criança feliz. Então, na verdade, é não comparar, na verdade, É, é não com comparar as com outras outras crianças, né? crianças, não Uhum. comparar. É um olhar positivo, Uhum. né? Que ele vai poder desenvolver no máximo dele. E que ele vai. O que a gente quer? O que eu quero? Uhum. Como mãe, como médica, como ser humano. Que todas as crianças desenvolvam, né? Que o máximo do potencial, que elas consigam, né? A autonomia, a Sim. funcionalidade delas, o Sim. desenvolvimento, né? Cognitivo seja preservado. Por isso também dessas terapias, essas intervenções precoces, a gente preservar o cognitivo delas. Uhum. Então, isso que a gente quer. Né, na verdade, potencializar, né, funcionalidade, é autonomia, é inserção no mercado, né, o profissionalismo, é isso que a Uhum. gente quer. E muitos pacientes meus, tá, né, desses 20 anos que eu tenho acompanhado de profissão, felizmente estão aí no mercado de trabalho, fazendo faculdades. Eu tenho vários Vida exemplos de normal, pacientes né? fazendo faculdade, sim, Uhum. trabalhando, né? Alguns já até me entrevistando, que já passaram. Você foi minha médica quando era pequena, já voltando para entrevistar. Então, assim, é muito gratificante. Sim, com É certeza. muito gratificante, porque cada ser que vem, cada ser humano,
tem um propósito. Deus tem um propósito para cada ser humano, Uhum. né? E para cada criança. Sim. Né? Então, você é mãe, né? Assim como eu, como que cada filho nos faz ver o mundo de outra forma, independente de ser típico ou atípico. Sim, com certeza. Porque na maternidade, todos nós temos desafios, não é Uhum. mesmo, Camila? Sim. Estando típico ou atípico, nós temos desafios. Quantas vezes nós somos obrigados, assim, eu falo obrigadas, entre aspas, né? Olhar para dentro de nós mesmos, não é? E Uhum. trazermos consciência de algo emocional nosso, que foi lá de trás, da nossa infância, algo que a gente viveu, e às vezes inconscientemente a gente está replicando, Uhum. não é assim? Sim. Então, assim, a maternidade é algo, assim, maravilhoso ser vivido. E traz um crescimento, com certeza a Camila de hoje é diferente da Camila, Com certeza. né? Então, a gente ter essa percepção, né, também da maternidade, É. tanto típica quanto atípica, eu falo assim, que É uma desafios experiência única, né? desafios, gente, todas nós temos, Sim. tanto típica quanto atípica. Aí você me pergunta, Larissa, quando chega um adolescente, como é que você vai explicar para ele que ele tem um transtorno espectro autista, Uhum. É né? isso que eu ia te falar. Porque você relatou para mim, né? Você tem 20 anos de formada. 20 anos. E a gente sabe, né, que lá atrás não tinha o mesmo diagnóstico que hoje. Não. Então, hoje, como é que você faz com o diagnóstico, né, às vezes, de um pré-adolescente aí, né, de Uhum. 15 anos, né, 16 anos, que lá atrás, às vezes, Não foi não diagnosticado. foi, Mas se né? você olhar para a história passada, você perguntar a essa mãe, Uhum. vai ter sinais sutis na primeira infância, Sim, com certeza. tá? É até um critério, assim, de você pensar, mas não é uma timidez, uma ansiedade e depressão. Olha lá para trás. Uhum. Olha na primeira infância. Mesmo que sutil. Essa criança não é... Tudo bem, ela pode ter falado, né, que a gente sabe que o nível 1 de suporte, autismo mais leve, Sim. não vem com atraso de fala, nem com comprometimento cognitivo. Uhum. Mas às vezes tem uma dificuldadezinha de socializar. Sim. Às vezes tinha uma questão sensorial, barulho, uma seletividadezinha, Sim. entendeu? Ou um padrão repetitivo. Às vezes era uma criança que com 3 anos tinha hiperlexia, já lia tudo. Já lia tudo. E a Sim, mãe tem falava, criança eu sempre assim, achei né? que ele era superdotado. Mas Verdade. calma, não é Não quer superdotação. dizer, Não né? quer dizer. Não, gente. Como que era a comunicação dela? Tem criança que chega pra mim que sabe ler tudo, mas não se comunica. Eu converso com ela, ela não contextualiza. Uhum. Eu não tenho contexto. Então, ela tá lendo, ela tem uma hiperlexia. Uhum. Ela não é a superdotação. São coisas diferentes. Pode ter autismo com altas habilidades, ok? Uhum. Com um cognitivo mais elevado. Mas não é só porque ela está lendo com 3 anos que vai ter uma superdotação. São coisas tá. diferentes. Depois tem testes, avaliações neuropsicológicas que é feito em crianças com 5 anos, 6, que pode ver até essa parte cognitiva. Uhum. Mas é importante, quando a gente olha lá para trás, ver essa história. Sim. Então, a gente vai voltar atrás e perguntar, como é que foi? Sim, eu tô ali agora à frente de um diagnóstico já de adolescente, transtorno espectro autista. Uhum. Como que eu vou explicar para ele? Eu falo assim, olha, assim como tem criança que tem dificuldade de ler, que pode ter dislexia, que tem dificuldade na atenção, você tem um pouquinho de dificuldade na habilidade social, não é? Uhum. Então, E tem como você intervir e ele sim, conseguir ele evoluir, tem que melhorar? intervir também na É. adolescência, fazendo, né, terapias comportamentais. Aí, geralmente, quando o diagnóstico é mais tardio, com certeza, a parte funcional de fala já é desenvolvida. Então, é mais o Uhum. quê? Para a parte comportamental, de repente, não sei, o transtorno ansioso, ou um padrão repetitivo, como é a socialização dessa criança, né? E, às Uhum. vezes, ele se sente também já um pouco diferente quando chega na adolescência. Sim. Né? Então, é questão de a gente também trabalhar. E, às vezes, um diagnóstico desses casos mais leves, a gente acaba vindo pra gente, às vezes, uma fase até mais tardia. É? Porque foi tão sutil. Aham. E aí, quando chegou depois, que começou já aquele grupo, né, da escola, que tem que socializar por ele, que aparece mais. Então, assim, eu tenho pacientes que chegam pra mim, igual eu te falei, com quadro de ansiedade, que não Uhum. querem nem ir pra escola, quando Então, chega a nessa adolescência. fase, quais são assim, os sinais que os pais precisam ficar atentos, Em né? adolescente? É. Então, a parte da habilidade social. Ele procura, ele tem grupos, ele permanece amigo, é amigo mesmo, né? Ele tem amigo, porque é uma coisa você falar que tem um amigo, mas você não manter constância,
Não é verdade? Sempre ficar trocando ali. Ou não tem vínculo. Aham. Ai, meu amigo, mas não tem vínculo, não faz nada junto, não interage. Uhum. Então, assim, como que tá esse relacionamento? Tem isso. Essa criança, ela sustenta o contato visual. Porque a gente percebe. Tem pessoas que não gostam, se sente tão mal Sim, quando, de quando encarar, de né? encarar, né? Se sente tão, assim, dá uma ansiedade, dá algo, Uhum. né? Diferente deles, um medo. Então, a gente começa a observar qual é o contato visual, né? Uhum. Essa criança tá tendo algumas rigidezes. Que às vezes já vem acompanhando lá de trás, mas tem aqueles padrões. Eu tenho criança, eu tenho paciente que só tem que andar na mesma. Se, por exemplo, vai na padaria, tem que ser mesmo o mesmo caminho para ir para a padaria. Se for em outro, não Uhum. aceita. Então, assim, eles têm uma dificuldade de flexibilizar. É um cérebro um pouco, às vezes, mais rígido. Então, tem uma dificuldade mais de flexibilizar. E até Uhum. a forma de como essa família vai trabalhar com ela, eu sempre falo com os pais, por exemplo. Seu filho, né, vamos dizer, tem um transtorno espectro autista, e você fala, vamos chupar um picolé? Lá embaixo tem um carrinho de picolé. Aí a Uhum. criança tá super feliz para chupar o picolé. Sim. Chega lá embaixo, o carrinho de picolé não está lá embaixo. E aí, a criança entra numa crise. Sim, agressividade, né? Rigidez, não entende, ela briga com a mãe. Ela acha que a Aham. culpa de não estar o carrinho do picolé ali é da mãe. Sim, Só que a mãe não sabia. é isso mesmo que acontece. A mãe não sabia. É Então, isso mesmo. o que tem que ser feito? Flexibilizar. Meu filho, ó, você quer chupar picolé? Se o carrinho de picolé estiver lá embaixo, nós vamos chupar. Se Uhum. não tiver, aí nós vamos ver outro dia ou nós vamos em outro ambiente. Então, a gente... Churros. Então, a gente tem que ter essa, vamos dizer assim, né? Esse olhar, né? Meio diferenciado. Nós temos, eu falo com os pais, nós temos que ser mais flexíveis que eles. Sim. E aí, às vezes, é aquilo que eu te falei. A gente vem de uma educação, às vezes até rígida, e como que agora tem que ser flexível com meu filho? Tem que saber lidar, né, com cada situação, Não, né? porque senão você vai bater de frente toda hora. Sim. Você vai bater Sim. de frente toda hora. Porque ele é rígido. Então, você tem que dar um nó. É o que a gente fala, a gente tem que dar um nó. Então, é o quê? Aconteceu alguma coisa na cozinha. Ah, foi um prato que queria não sei o quê. É que começa, eu quero isso, quero... Uhum. Muda o assunto, vamos tentar ir para a sala. Vamos tentar ir para o quarto, vamos mostrar outra coisa. Então, quanto menos embate, melhor. Mas é importante, por isso que quando eu falo de família, é importante porque às vezes eu vejo na consulta que às vezes o pai ou a mãe, eles falam, doutor, eu era assim quando era criança, eu sou rígida Sim. também. Você imagina, aquele pai que é rígido com aquela criança que também é rígida. E ele não sabe lidar com Ele não isso. sabe lidar, porque ele também não flexibiliza. Sim. Não aprendeu a flexibilizar. Sim. E aí, como é que lida com uma situação dessa? Como é que você ensina pros Imagina, pais? você imagina. Você vê que ele é rígido, ele também fala que ele era assim, e o Uhum. filho também é. E aí? Você fala, olha, agora você tem que flexibilizar. Agora vamos procurar ajuda. É uma Vamos terapia ajudar para ele e pro pro filho. Né? Então, assim, é um entendimento. É um Uhum. entendimento que todos têm que ter. Mas só quando a gente entende, é o que eu tô te falando, a gente Sim. entende de um contexto. Sim. Então, por exemplo, não é a Larissa, o neuropediatra é uma consulta, não vai conseguir acompanhar em uma consulta, né? A cada não dá. 3 meses. Então, a gente Sim. sempre, a gente tá vendo, a gente tá orientando, então não tem como, né? Porque tem esse envolvimento, não é um médico que chega e vai passando remédio e acabou. Isso daí não resolve. Ficar só ali dependente Não do resolve. remédio, né? O remédio é um paliativo. É Aham. para aquela ocasião, para fazer um ajuste daquele momento. Enquanto a gente trabalha paralelo ao comportamento. Porque o comportamento, ele demora um pouco a gente se alinhar. Sim, com certeza. Para voltar, para a gente conseguir esse alinhamento. Não vai ser em um dia, uma semana, que você vai ter uma resposta imediata de um Sim, comportamento. com certeza. Comportamento são medidas frequentes para a gente ter resposta. Uhum. Né? Então, às vezes, uma medicação atua nesse momento em que a família também está em mudança. Então, assim, ontem mesmo eu atendi uma família que falou, doutora, que diferença foi, né? Depois que a gente começou a acompanhar. E, lógico, ele tem medicação, tá? Mas quando eu ensinei pra mãe Uhum. que ela tinha que ficar mais calma que ele. É. Porque ela ficava mais nervosa que a criança. A criança ficava mais nervosa. Sim, a criança Aí vê virava aquilo, um ciclo. né? Virava um ciclo. Sim. E quando ela começou a entender que fazia parte do tratamento da criança, ela também fica bem, e ela também. Aí as coisas foram se encaixando. Ele tá bem melhor. Tá muito melhor. Você vê como é que o comportamento também dos pais ou das pessoas que Tudo estão ali é na uma frente, esponja, né? tudo absorve.
Por isso que eu falo, comportamento humano é uma coisa assim, gente. Absorve tudo, por isso criança tem neurônio espelho, tá de olho no que a gente está fazendo. Isso é Todos os verdade. momentos. A gente Uhum. faz, eles replicam. É. Então é muito importante a gente também se observar. Uhum. E quando eu falo Verdade. em mãe para se observar, quando eu falo em família, que nós temos os pilares da nossa vida. Como que Uhum. está o nosso pilar pessoal, financeiro, profissional, né, intelectual, com o nosso cônjuge, né, o espiritual, Sim. né, como que está o nosso servir, como está a nossa saúde, então como tá nossos filhos. Então são vários pilares para a gente chegar e tá bem, porque não é um É. pilar. A vida da gente não é um pilar só profissional. Sim. Não é só o pilar financeiro. Não é só o pilar filhos. Que tem pessoas que às vezes acham que o pilar é só filhos. É verdade. Então, como está o lazer? Você tem um lazer, você tem um momento, né? Então, a vida da gente, a gente tem que ficar É um olhando. equilíbrio, É um né, Larissa? equilíbrio. É. E esse equilíbrio vai refletir positivamente com nossos filhos. A gente faz contato visual. A gente quer que nossos filhos tanto olhem. Uhum. A gente quer que a criança autista estabeleça contato. Mas nós olhamos para os olhos deles, a gente abaixa e Isso olha. não faz isso, né? A gente olha, Uhum. mamãe tá aqui, mamãe te ama, papai te ama, você é muito importante pra mim. A gente abraça, a gente beija. Como é que é? A gente elogia, a gente autoafirma essa criança. É verdade. Ou às vezes, porque a gente acha que o nosso filho, que a criança tem um espectro autista, ela não está se comunicando, tem pessoas que acham que a criança não está entendendo nada. Uhum. E que a gente pode falar tudo perto dela, que tá tudo certo. Não é assim, gente. Eles são altamente sensíveis. Altamente sensíveis. E eles entendem e guardam Entenda e aquilo, guarda. né? Então, cuidado com o que você comunica perto do seu filho. Uhum. Né? Como que o casal estabelece o diálogo, que também ele está observando. E tem muito a ver casal com filho. Uhum. Né? Sim. Vamos conversar o nosso assunto Reservado. Né? reservado. Né? Então, gente, é muito importante isso. Que eles são, eu falo como uma esponja, eles absorvem tudo. É verdade. E a criança com transtorno espectro autista é a mesma coisa, gente. Eles sentem. É. Eu tenho crianças, pacientes meus não verbais, que o comportamento muda quando acontece algo, ou quando a avó adoece, ou quando o pai tem que viajar, ficar fora, trabalhar fora em outra cidade. Então você vê que há uma sensibilidade, há um entendimento, há uma compreensão. E tem famílias que fazem o quê? Tampa os olhos. Sim, tem pessoas que Não, falam que... ele não fala mesmo, Aham. não tá entendendo. Não é assim. Aí que não vai entender. Uhum. Não é Verdade. assim. Olha no olho, fala, explica, se comunica. Seu filho, você quer que seu filho se comunique? Você quer que seu filho interaja? Interaja com ele, converse com ele. Não é? É verdade. A gente tem que conversar também a mudar. A grande mudança que eu falo, muitas vezes a mudança começa na gente. Com certeza. Né? Com E certeza. outra coisa, tem a terapia, tem as terapias, psicólogo comportamental ABA, tem terapia ocupacional, tem fono, tudo bem. Mas os pais recebem feedback dessas terapias? Uhum. O que está acontecendo? O que está sendo trabalhado com meu filho aqui nas terapias para eu também fazer em casa? Sim. Então, isso é para chamar a atenção, que nós temos que trabalhar paralelo. Continuidade Não em é casa, exatamente né? chegar numa clínica de terapia ou Uhum. deixar a criança na escola. E o depois? O que está sendo trabalhado? Igual o dever de casa. Está sendo acompanhado? O que está sendo trabalhado lá para eu também trabalhar com meu filho? Sim, verdade. Então, assim, são várias reflexões, né? Nossa, mãe. São várias reflexões, São né? muitas. Que a gente tem que... quando a gente fala do espectro autista, eu acho que tem muito envolvimento disso, de família, né? Sim, E o de nós, comportamento da mães. família ali, Também né? ajuda muito a ajudar, né? É. E a gente, a parte muito interessante do meu curso que eu fiz foi da enriquecimento do ambiente. O poder que tem a gente enriquecer o ambiente para os nossos filhos. Criança com transtorno espectro autista, então, enriquecer o ambiente. O que é enriquecer o ambiente, gente? Tirar as telas, tirar o celular. Quanto que isso tem risco, Larissa? Atraso de fala, dificuldade de interação, na socialização, agitação, desatenção. Então, assim, teve um pesquisador chamado Michel Besmut, na qual ele fala que as telas, o prejuízo das telas, né, Uhum. na infância, que a gente não calcula. A gente não calcula. É. Que o tempo que a criança perde na tela, ela poderia estar trabalhando outras habilidades. Sim. Uma pintura, uma música, né,
uma leitura. Então, assim, há um tempo que está se perdendo. Sim. E aquela imagem ali, gente, não está tendo conexão. É aquela imagem só visual. Ela não chega no lobo frontal para pensar, para raciocinar, para fazer, para executar. Então, assim, não ajuda. Não ajuda em nada, né? Nada. Pelo contrário. Na minha Só vai dar época... atrasos. Atrasos tanto de linguagem, tanto até cognitivos, todos atrasos, porque você está deixando de explorar outras habilidades. Você acredita que hoje o atraso é muito maior do que antigamente? Porque antigamente a gente ia pra rua, Brincava. brincava, E né? tinha os horários específicos Tinha para horários tela. Que específicos. iria aparecer aquele desenho pra gente, Era, naquela e na idade. verdade era só TV, né? A gente não tinha Exatamente. celular, não tinha praticamente jogo, né? Exatamente. Então, essa questão da enriquecer o ambiente é muito bom. Mas para enriquecer esse ambiente, a gente precisa de quê? Pais presentes. É verdade. Para pintar, comprar tinta guache, deixar o apartamento, a casa toda bagunçada, né, gente? Porque assim, Faz parte, né? a gente que tem menino pequeno é assim, né? É o não dá pra apartamento ter bagunçado, aquela pinta casa pra de cá, boneca, né? risca, Então, assim, deixar brincar, né? Então, assim, é um tempo para sentar, porque também não adianta ter brinquedo e não ter alguém que sente, que explore, que, né? É verdade. Que leia um livro, que compartilha, né? Então, assim, ou vamos sentar e ver um filme juntos, né? Vamos enriquecer juntos. Então, enriquecer o ambiente, principalmente nessa primeira infância, faz toda a diferença. Então, isso já tem modelos até com animais de laboratório, ratinhos de laboratório. Aqueles que ficavam presos ao final ficavam presos lá para a experiência e aqueles que eram no final de semana mais estimulados. Levava para brincar com a filha do cientista. E então o ratinho brincava, fazia e depois eles foram analisar o cérebro e tinham diferença. Aqueles que brincavam mais, que interagiam mais, se conectavam mais, porque ficavam só ali enclausulados, eles chamavam o quê? Conexões. O cérebro era mais desenvolvido. Olha só. Então, olha só, da onde que eu falo de desenvolvimento, a importância de enriquecer. Não, e hoje eu percebo muito, às vezes eu até brinco com a minha mãe e falo assim, gente, não se faz mais filho como antigamente, né? Porque na minha época não era não, né? Tinha um horário de brincar, realmente, como você falou, tinha um horário de ver a TV, porque era esses canais abertos, né? Então tinha um programa específico, só passava de manhã, né? Então à tarde era outras coisas e não era desenho, você não via TV e ia brincar. E hoje não tem isso. E você observa isso dentro do consultório, assim, essa evolução, né, dos pais, o comportamento dos pais para o comportamento do filho dele hoje? Muito, né? Porque às Muito. vezes nós mesmos, se a gente não se policiar, a gente chega em casa e tá no celular, a gente chega em casa e tá com o computador, Até a gente tá tá assim, né? trabalhando, tá. Então, assim, a gente tem que se educar. Se eu chegar em casa e vou ficar com meu filho, agora o celular só se for urgente. Eu vou lhe atender se for urgente. O WhatsApp, o mensagem eu olho depois. Bem, eu faço assim. Depois que eles dormem, aí eu posso olhar a tela. Então, o período que eu cheguei em casa é para eles. Então, eu vou ver dever de casa, eu vou brincar com eles, eu vou levar para atividade extracurricular. Então, é para eles. Então, acho que o momento a gente tem que É saber importante separar. separar esse tempo, né, Separar o Larissa? tempo, né? Mesmo que seja meia hora de conectar, de conexão, que as crianças têm as linguagens de amor, né? Tem, verdade. Tem a linguagem de amor. Quem não gosta de ser elogiado, de ser autoafirmado, Sim, com de certeza. abraço, de beijo, de contato visual, na verdade? Com certeza. De ter um tempo de você fazer algo para a pessoa, separar um tempo de estar fazendo, né? Um ato de serviço, um tempo de qualidade, na verdade? Então, assim, quem não gosta, né? Então, as crianças gostam disso. E é necessário. É né? necessário. É necessário. O ser humano precisa disso. Sim, isso mesmo. O desenvolvimento emocional, cognitivo, de tudo, a gente precisa de afeto, de carinho, né? Então, a gente precisa disso. Verdade. Nossa, perfeito, Larissa. É. Larissa, chegamos, né, no Chegamos nosso no final, tempo, então, nosso assim, final. eu acho assim, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa só para concluir Isso, aqui. isso é de falar. Isso aí. Deixa pra gente uma mensagem para você concluir. Isso. Eu finalizo aqui hoje com a mensagem, né, para as mães, que elas continuem, né, inspirar seus filhos, que eu acho que a mãe consegue inspirar. Sim. Que procure sempre a espiritualidade, né, que é muito importante, essa autoafirmação, essa espiritualidade, a nossa fé. Sim. Né, que nós estamos juntas, né, na caminhada da maternidade, tanto típica quanto atípica, porque, na verdade, eu também aprendo e evoluo todos os dias como mãe. E que o que todas nós queremos, né, é o quê? Filhos
bem-sucedidos, filhos de sucesso, filhos que estejam na sociedade autônomos, Sim. na verdade, desenvolvendo, que verdade. desenvolvam o seu máximo do seu potencial. É o que a gente quer. Então, um beijo no coração de todos vocês. Tá? E foi ótimo estar aqui hoje, Camila. Ai, obrigada, Larissa, pela sua presença. Esse conteúdo dá muito, muito, muito pano para manga, né? Larissa, foi um prazer imenso te receber aqui. Espero você em próximos episódios, porque a gente tem Com muita certeza, conversa eu pra, adorei né? estar aqui, né? E a gente, na verdade, é um propósito, é uma missão que eu tenho e que eu faço, na verdade, porque eu gosto, né? Que a gente quer E isso que é o mais importante, né? Fazer o que a gente que gosta fazer o que e gosta. ajudar o Aos próximo ali também, não é Exatamente, verdade? é isso aí. Para um mundo melhor. Isso mesmo. Para os nossos filhos. É isso mesmo. Tá bom? Gente, ó, a gente finaliza por aqui. Eu vou deixar aqui abaixo as redes sociais da doutora, para vocês poderem acompanhar. Dúvidas, pode deixar na rede social da doutora ou aqui no nosso vídeo também. Não deixe de seguir o nosso canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho e até a próxima.